Ah, hoje vai ser diferente. Hoje a gente vai falar sobre lei de incentivo e edital. E aí, beleza, todo mundo? Bem-vindos de volta! Mais um vídeo do canal do Tazo, pronto para trazer para vocês informações quentinhas do mundo da produção cultural e colocar vocês em pé de igualdade com os grandes, aqueles que estão ganhando dinheiro, Romero Brito, Paulo Coelho, esses ridículos aí. Porque é óbvio que você quer ser comparado com Romero Brito, Paulo Coelho e, né? Pagodeiro e tal. Essa semana eu vou dar uma interrompida rapidinha assim naquelas questões do conselho, marketing, administração para carreira artística e eu vou trazer uma novidade meio legal que está rolando agora. Em Campinas está se discutindo uma nova lei de incentivo à cultura aos moldes da Lei Rouanet. E isso é uma boa notícia por alguns momentos, por alguns fatores e outros nem tanto. Mas eu vou dar uma explicada bem com calma lá. Primeiro, você sabe como funciona uma lei de incentivo à cultura? O Brasil está cheio de leis de incentivo à cultura e cheio de editais. Isso dá uma oportunidade muito grande de trabalho para você e eu absolutamente recomendo você correr atrás mesmo de se inscrever em todos os editais que você vê pela frente, todas as leis de incentivo que você vê pela frente, porque isso pode trazer um dinheiro legal e dar uma impulsionada na sua carreira. Então vamos aos conceitos básicos, assim. Edital. Edital é um termo que vem do juridiquês, assim, de linguagem pública, que quer dizer seleção de projetos, seleção de, fornecedores, etc. Existe edital de seleção para a construtora que vai construir uma rodovia, por exemplo. Aquelas falcatruas toda. Mas o governo não pode simplesmente contratar a Odebrecht. Não, tem que contratar a Odebrecht se a Odebrecht fornecer um orçamento comprovando que o preço deles é o melhor. Mas é claro, tem falcatrua nessa história. Mas na cultura não tem tanta falcatrua assim. Se tiver, eu nunca tive acesso e provavelmente é muito menos. Mas vamos voltar ao assunto original. Edital é um processo de seleção. Na cultura funciona da seguinte maneira. Um determinado órgão, vamos dizer, estadual, o Estado de São Paulo, abre um processo seletivo para projetos de grupo de hip hop. E nesse edital, eles estão dizendo, olha, a gente vai selecionar 10 projetos com uma verba de 20 ou 30 mil reais. Então todo mundo inscreve seus projetos e aí a Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo vai pegar aquele mundum de projetos enorme, 30, 50, 100 projetos e vai selecionar apenas 10. Ah, esse é legal, esse é legal, esse é legal, esse é legal e pum, vai pagar. O dinheiro que eles tinham parado na conta vai pagar os projetos. E aí você executa o projeto e depois você volta para a Secretaria de Cultura e fala, ó, eu gravei o disco, eu fiz os shows e tá aqui as notas fiscais dos serviços que eu contratei. Isso é um edital. A lei de incentivo é um pouco diferente, porque esse dinheiro que vai ser utilizado nas leis de incentivo não pertence ao Estado em primeira análise. Significa o seguinte, a lei de incentivo você pega o seu projeto, independente da área que ele seja, e você leva até a Rouanet, ou então a lei de incentivo ao Estado. Essa esfera governamental, o Ministério da Cultura ou a Secretaria de Estado da Cultura vão ler o projeto e falar, ok, está dentro das regras, está aprovado. Então você pode ir buscar dinheiro no mercado. Aí, você com o seu projeto aprovado, vai bater na porta de uma empresa, na porta da outra empresa, na porta da outra empresa, até as empresas falarem, legal, gostei do seu projeto, tá aqui a grana. Não é algo tão complexo quanto parece, isso é razoavelmente simples esse mecanismo. O complexo é que nas leis de incentivo à cultura até hoje, você que é artista tinha uma chance razoavelmente pequena de bater na porta de uma empresa de, sei lá, como a Itaú, a Dell, Coca-Cola lá e conseguir patrocínio. Porque essas empresas são muito grandes. E é claro que tem um monte de produtor que já está batendo lá na porta deles, faz uma cara. Então, a Lei Rouanet e o PROAC, que é a lei de incentivo à cultura do Estado de São Paulo, não é assim tão acessível quanto parece. É claro que qualquer um democraticamente pode propor um projeto e esse projeto pode ser aprovado. Isso é uma coisa que eu tenho feito bastante e eu tenho visto que muitos artistas têm conseguido sim aprovar seus projetos. Na hora de captar recurso, aí a questão é um pouco diferente. Porque as empresas que patrocinam através da Lei Rouanet podem utilizar um percentual ínfimo, mas minúsculo, ridículo, da verba que eles têm para incentivar um projeto. Quer ver um exemplo numérico como funciona? É o seguinte, vamos supor que você conheça uma empresa que tenha R$ 1 milhão de lucro.
Lucro é o dinheiro que o dono da empresa vai pôr no bolso, tá? Então ele já pagou funcionário, já pagou investimentos, publicidade, matéria-prima, blá 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 blá, e agora eu vou pôr dinheiro no bolso. Então o meu dinheiro é R$ 1 milhão. Só que aí entra o imposto de renda, que é o último imposto a ser pago. E nesse imposto de renda, como eu falei, pelo menos 15% é a base do imposto de renda, ou seja, 150 mil. A título de curiosidade, algumas empresas pagam 9% a mais de contribuição social sobre o lucro líquido e mais 9% de complemento. Faltou criatividade na hora de inventar imposto, então o governo inventou complemento. Então, sim, é caro você ter empresa no Brasil. Então não vai sair falando mal de impostos de empresas por aí, tá? Principalmente porque elas vão patrocinar seu projeto. Então, como a gente está vendo aqui no exemplo numérico, desses R$ 1 milhão, 15%, ou seja, 150 mil, é o dinheiro que essa empresa vai pagar de imposto de renda de pessoa jurídica. Desses 150 mil é que sai o percentual que uma empresa pode utilizar na Lei Rouanet, ou seja, no nosso projeto. Só que ela não pode pôr 150 mil reais no seu projeto, porque isso é basicamente todo o imposto de renda. O que ela vai pôr no projeto é um limite de, no máximo, e isso varia um pouquinho, 4% da base do imposto de renda, ou seja, 4% de 150 mil. Tá fazendo a conta aí? 4% de 150 mil dá 6 mil reais. Então, se você tiver um projeto na Lei Rouanet e você encontrar uma empresa que está tendo lucro de R$ 1 milhão por ano, essa empresa só vai contribuir com o seu projeto com 6 mil reais. Merreca, né? Pois é. Então você tem que encontrar uma empresa de 10 milhões de reais de lucro, não é nem de faturamento, é lucro, para poder ter 60 mil reais de verba de Rouanet para poder começar a movimentar um projeto. 60 mil reais faz um projeto? Faz. Uma gravação de CD e 2, 3 shows. Mais do que isso, não faz. Então, para você ter um projeto consistente de 600 mil reais, um grande festival, você tem que encontrar uma empresa que lucre 100 milhões de reais de lucro. Não é o tipo de empresa que, não é o supermercado ali da esquina, não é uma rede de farmácias que tem 3 ou 4 lojas, não é aquele empresário, gente boa, o dono do comércio local, que lucra 100 milhões de reais por ano. Como você está vendo, Lei Rouanet é briga de cachorro grande. Por isso que essa nova lei que está surgindo em Campinas, que não é tão diferente da nova lei de incentivo à cultura do município de São Paulo, é uma boa notícia. Na esfera municipal, uma lei de incentivo municipal, só pode haver cessão de impostos municipais. E esses impostos municipais são bem menores, o ISS e o IPTU, por exemplo. Você sabe que você não paga uma fortuna de IPTU. Dói no bolso, mas não é um dinheirão, Não compara com 150 mil reais do exemplo da Rouanet, ou com os 100 milhões de reais. Então, um empresário que pague muito imposto sobre serviço ou muito imposto territorial urbano, que é o IPTU, ele vai poder, nessa lei nova que está surgindo em Campinas e que já também está sendo conversada na cidade de São Paulo, vai poder ceder um pouquinho desse imposto para o projeto cultural. A grande história aqui é o seguinte: para um produtor, trabalhar com um projeto de verba municipal talvez não seja tão interessante. Para um produtor como eu, trabalhar com Lei Rouanet e ter acesso às empresas que lucram 100 milhões de reais por ano, trabalhar com Rouanet é uma super ideia bacana. Mas trabalhar com esses projetos menorzinhos não é uma boa ideia. Além disso, para o artista conseguir acessar o empresário dono de uma rede de supermercados que tem 3 ou 4 lojas, de uma rede de farmácia, ou locadora de carros, ou algumas empresas municipais, é muito mais simples. Se essa lei passar, e ela for realmente correta e justa, porque é capaz que tenha alguma mutreta aí, a gente tem a possibilidade de criar uma economia no qual o artista é responsável pela captação de recursos e vai conseguir eficientemente conversar com as empresas locais até do bairro dele. E vai conseguir, de repente, criar um fluxo de projetos culturais ali naquele espaço cultural do bairro dele para poder manter a coisa funcionando. Isso é absolutamente genial e pega a produção cultural e coloca na mão do artista. E eu não consigo imaginar um cenário melhor do que esse. Nesse momento, o vereador que é responsável pela lei municipal de incentivo à cultura em Campinas tentou atropelar e aprovar o projeto dele imediatamente e, obviamente, todo mundo reclamou de que ele não tinha discutido essa lei com ninguém, com nenhum artista, com nenhum produtor da cidade, etc. Então, estão tentando segurar a lei. Eu espero que isso seja apenas frescura.
É óbvio, o risco de ter maracutaia na lei é sempre muito grande. Então a população não faz mais que obrigação de ficar em cima no cangote do vereador para que ele faça o trabalho dele direito. Mas eu estou muito torcendo para que essa lei funcione e ela ande e ela dê certo. E se você tem algum acesso a algum vereador na sua cidade, pelo amor de Deus, peça para ele estudar a lei que o Andrea Matarazzo está propondo aqui na cidade de São Paulo e que o vereador Vinícius Gratti está propondo aqui em Campinas, que são duas leis de incentivo à cultura municipal. Isso vai derrubar o monopólio que existe na Lei Rouanet. Porque a Lei Rouanet, sim, pressupõe muita aglomeração de recursos na mão de alguns grandes. É o caso do Circo du Soleil, é o caso do Rock in Rio. Então, se você tiver esse acesso, tiver acesso à Câmara dos Vereadores, vai lá e peça para o seu vereador preferido, seja ele qual for, estudar essas leis, porque isso vai fazer uma diferença muito grande na produção cultural. Já pensou se o seu próximo espetáculo, o seu CD, seu DVD pode ser financiado pelas empresas do seu bairro? E você vai, obviamente, divulgar a marca deles? Vai lá, corre atrás. A articulação política não vai te fazer mal nenhum. E na semana que vem a gente volta com mais conselhos de marketing e administração de empresas para você se tornar um super produtor, um super artista empreendedor. Por enquanto, gente, vamos ficar de olho no poder público para eles não fazerem cagada, mas eu tô achando que essa vai dar caldo, vai valer a pena. Beleza? Muito obrigado por me acompanhar. Por favor, compartilhe esse vídeo, avise os seus amigos, outros artistas. Vamos nos unir, porque isso tem muito para dar certo. Valeu e até a semana que vem.